Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo, pessoal, é para tentar atender aí o comentário aí de uma pessoa que assistiu um vídeo de um som LG. Não é exatamente esse modelo aqui, né? Mas as dicas para tentar resolver o problema vai servir também para outros modelos de som LG, inclusive até de outras marcas também, beleza? Então vou tentar explicar aqui, porque a situação que ele tá passando lá é a mesma situação que eu já passei aqui nesse som umas 2 vezes já. Nesses modelos de som, né? Que é bem intrigante mesmo aqui o negócio. Eu não sei se eu já falei em algum vídeo sobre isso, mas eu vou estar falando aqui, explicando direitinho. Inclusive tá até com outra placa aqui que já tá... Já não serve mais pra nada, mas vai servir agora pelo menos pra mim tentar dar uma explicaçãozinha aqui do problema. E por coincidência ou não, esse som, eu tive esse problema. Tava consertando ele hoje. E aí eu vi lá o comentário e deu bem certinho aqui. Aí como não tem um jeito melhor que tem, a gente tentar fazer um vídeo, né, e explicar também. Vou tentar explicar o problema aqui, vamos ver se vai dar bom, né? Ó. Foi até discutido mesmo aí no comentário, né, que esse som, né, as teclas aqui são... Nesse caso aqui tem só 2 linhas, né, do teclado. Tem uma de um lado e outra do outro, né, que elas são separadas. Não é a mesma linha, né, para os dois lados aqui. Aqui é uma parte, aqui é outra. O que até facilita mais para a gente tentar descobrir algum problema desse tipo. E o problema, pessoal, basicamente são quais? É de ficar, às vezes, mudando de função só. Às vezes trava total, não atende mais nenhuma. Entendeu? E esse som aqui estava justamente com esse problema. Ele estava travado, era total. Então esse problema, pessoal, ele pode estar relacionado diretamente às teclas, né? Uma tecla ou mais de uma. E pode também estar relacionado, pessoal, a um problema que acontece aqui, que não deixa também de ser uma fuga também, mas porém é na própria linha, nas próprias trilhas, pessoal. E aí a gente fica perdido. E eu acho que é o defeito lá que o amigo está enfrentando, e o mesmo que eu estava enfrentando nesse som aqui também. Porque eu já fiz vários vídeos, né, ensinando vocês, ó, tá com fuga, vai lá, troca todas as teclas que vai... Aliás, se tá... Eu ensino também, né, como testar se tá com fuga, aquela linha tá com fuga ou não. E se tiver, troca todas as teclas que vai resolver. Só que não é todos os casos que resolve, mesmo que você tire todas as teclas e coloque nova mesmo, pode o defeito continuar, certo? Então esse som LG, o bom deles, é porque, pra gente identificar esse problema aqui, né, é porque o processador mesmo, né, que as teclas ligadas nele, né, fica lá na placa principal, é ligado através desse flat. Então quando você desconecta o flat, as teclas ficam livres, né, vamos dizer assim. Então ao você fazer os testes, ó, aqui tá até ruim de ver aqui a posição delas, né, aqui aqui pra cá, e para cada tecla, né, tem uma resistênciazinha, ó, com um valor diferente, justamente que é isso que vai, quando você aperta, vai dar uma resistência diferente lá no, na verdade, uma tensão diferente, né, porque aqui já vai ter uma tensão, então dependendo do tanto de resistência, do valor das resistências, né, quando você apertar, o micro vai fazer uma leitura de tensão diferente lá, né, e aí vai executar aquela função de acordo ali com o que já é programado de fábrica já, né. Pois é, galera, então vamos lá. O amigo fez o que eu fiz nesse som aqui também, foi o quê? Retirou todas as teclas, veio com o multímetro e ainda encontrou fuga. Aí como? Porque se as teclas aqui, né, a linha do teclado aqui fosse ligada a um processador, por exemplo, a um CI, alguma coisa, aí sim iria ter essa fuga mesmo que você tirasse as teclas fora, né. E, inclusive em outros aí eu até ensino também como você fazer. Você identifica qual é a trilha que vai pro processador, quando o processador mesmo é aqui nessa placa, né. Aí você desliga e deixa só a linha das teclas, né, liberada, livre, para você poder estar fazendo esse teste. E eu recomendo você fazer, assim, como o time digital também dá certo, né, você coloca aí na escala mais alta, né, de resistência, que vai dar bom também. Eu, como gosto muito do analógico aqui, eu sempre coloco na X da escala, certo? Para fazer esse tipo de teste. E aí já aconteceu 2 casos, que eu tô lembrando. O segundo foi esse daqui. E o outro foi em outra posição o problema, e esse daqui já foi, né, já em outra posição diferente também, mas você vai conseguir detectar onde é e resolver de alguma forma, né?
Ó, o que que eu fiz no caso daquele ali, porque aquele ali tá lá montado, já tá mais ruim de explicar, então nisso daqui vai ficar mais fácil, né? Ó, em outros vídeos eu ensinei pra você tentar chegar mais perto do curto total mesmo, da fuga que tá, né? Tentando fazer uma leitura no multímetro, né? Pra ver ali, aí tipo, como tem a resistência, né? Então, vamos supor que a fuga esteja mais pra lá, sei lá. Aí você vai fazendo aquela leitura e você vai vendo, né? O valor da resistência que vai dando e para onde for diminuindo é porque vai se aproximando mais da, né? Só que tem um detalhe, assim como o meu aqui, o dele lá também, às vezes quando você vai fazer esse teste, ora o multímetro pega realmente a fuga e ora não pega, ora fica oscilando. Aí não tem como você ter uma leitura exata, né? Para poder fazer dessa forma. Então, um outro jeito que eu fiz, por isso eu trazendo esse vídeo para ficar mais atualizado. Uma outra coisa que você pode estar fazendo para ir chegando mais perto de onde está o problema, porque a princípio, o que eu fiz também, pessoal, a princípio para tentar resolver, ó. Você vê que daqui pra cá tem um jump, né, que é pra essa trilha, daqui pra cá tem outro jump. Então eu pensei, não, tem a possibilidade de o problema tá aqui, né, aqui, por exemplo, que a gente já vê, né, tem muita oxidação, às vezes não tá, lógico que não vai estar assim, né, então enferrujado ele tá aqui, mas às vezes tem uma pequena oxidação, aqui como é terra, né, que já é tipo negativo, pode ter uma oxidação desse jump pra cá, e assim tá causando problema, a fuga, né. Então eu vim e limpei ao redor dele todinho, limpei, tive certeza que estava bem isolado. Aí medi e continuou. Aí vim aqui, perto dessa tecla aqui também, né? Eu já tinha tirado ela, mas vem ao redor do furozinho dela aqui, ó. Limpei todinho também. Me certifiquei de que estava isolado daqui totalmente. Isolado não, assim, né? Visivelmente isolado, limpei todinho. Então fiz isso de uma por uma. Aqui, né? Fiz também, aí onde tinha jump também de um lado pro outro também fiz o mesmo esquema também. Limpei, redor todinho, limpei. Aí vim para outra tecla, limpei também. Aqui perto onde tem a resistência também, né? Vim aqui, limpei perto aqui também. Porque vocês estão entendendo, né? Se tiver uma pequena conduçãozinha daqui pra cá, vai dar fuga lá onde você medir, entendeu? Então, mesmo fazendo toda essa limpeza, nada, continuar a fuga, entendeu? Aí foi onde eu pensei, cara, agora eu vou ter que ir eliminando por partes. Então, eu fiz o quê? Tirei o primeiro resistorzinho aqui, né? Com cuidado. Eu sei que é ruim, é chato tirar esse aqui do canto, mas o único jeito que eu tive de, né? Então eu retirei ele aqui. Então eu retirando esse resistor primeiro aqui, por exemplo, e fazendo a medida daqui pra cá, se continuar a fuga aqui ainda, né? Tipo, se continuar a fuga aqui, eu vou saber que o problema tá pra cá. Aí eu posso vir aqui e medir, porque aí pode, por exemplo, se aqui der uma fuga aqui, por exemplo, só um exemplo. Se aqui der uma fuga aqui, a partir do momento que eu tiro o resistor e aqui der uma fuga pra cá, aqui pode normalizar, se tiver tudo normal pra ali, ou pode continuar ainda com fuga também, porque pode também ter problema pra lá, entendeu? Então, tipo, se eu tirar aqui, der fuga aqui e aqui, é porque tem aqui e tem pra lá ainda, aí já fica mais complicado. Mas vamos supor que você tire aqui, e aí essa fuga só fique pra cá e pra lá fique bom. Então, eu vou saber que pra cá tá tudo bom. Então, o problema tá pra cá. Eu vou tentar eliminar, né? Mas caso você não consiga eliminar, aí a gente chega lá. Aí assim a gente vai fazendo. Então, tirei essa primeira aqui, aí no meu caso, desse som aqui, né? Tirei essa resistência, pra cá, ficou normal, não ficou com fuga, a fuga continuou pra ali. Aí, beleza, então agora, então você bota de volta aqui, tira a próxima, faz a mesma medição. Aí pra cá ficou bom, pra lá continua a fuga. Eu sei que eu fiz isso, nelas todas. Em todas desse lado aqui, ó. Eliminei todas aqui. E fui vendo que pra cá tava bom, porque quando eu tirava, não tinha mais fuga, né? Isso com as teclas todas retiradas, né? Porque é aquilo lá também, às vezes a tecla, ela pode também tá com fuga também, pode ela ter esse problema de estar com fuga, e às vezes quando você tira ela, às vezes você vai medir e você vê que ela tá boa, né? Às vezes é porque você esquentou ali, tirou, aquela fuga ali, ela pode ter saído também temporariamente, depois pode voltar. Então é por isso que eu mesmo recomendo a pessoa trocar todas elas, né? Mas se for detectado esse problema interno na própria trilha, pode ser até que as teclas, né, esteja boa ainda para usar. Tem esse detalhe aí. Pois é, eu sei que nesse caso aí desse som aí, eu sei que o amigo está olhando é outro modelo diferente, mas a lógica aqui, né, o raciocínio é o mesmo. Aí, retirei todos esses daqui, como eu disse, pra cá ficou bom. Aí sabe onde eu fui encontrar o problema? Aí fiz esse lado aqui, fiz o mesmo teste também. Aliás, esse lado aqui lá tava bom, agora que eu me lembro. Esse lado aqui eu troquei só as teclas, como eu já tiro para trocar todas as teclas mesmo, né? Aí eu detectei a fuga na trilha só desse lado aqui, né? Que é esse lado aqui, ele vem até essa tecla aqui do meio, ó. Porque são 15 teclas, né? Aí, acho que aqui também é 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse aqui é 7. De um lado, 7 do outro, 1 no meio. Essa daqui no caso é 7 para esse lado. E essa do meio, acho que vem dessa linha aqui também, se eu não me engano.
Será que eu me perdi agora, hein, gente? Não, acho que eu me perdi, menti aqui num negócio. Menti aqui num negócio. Na verdade, todas essas teclas aqui, vem pra cá, pega até algumas daqui também, ó. Será que é isso mesmo? Eu tô enganado. Vem até aqui, ó. Até essas duas aqui, ainda é daquele lado de lá, Então, pra esse lado é basicamente só 1, 2, 3, 4, 5. Só 5, né? Que é que finaliza bem aqui, ó. Tem que observar aqui, ó. Realmente. Ainda pega duas desse lado aqui, né? Então é 7, 8, 9, 10. 10 de um lado e somente 5 do outro. Pois enfim, então eu fiz esses testes aqui, como eu falei pra vocês. Continuava a fuga. Aí retirei esse daqui também, né? Porque fazia parte, ó. Então eu retirei aqui porque eu tava esperando, pessoal, a fuga ser justamente como eu falei. Apesar de eu ter limpado, mas eu pensei, não, pode ser aqui. Pode ser no pé de uma resistência dessa, né? Ou pode ser aqui, que é um lugar onde passa o mais próximo possível, né? Aí no meu caso aqui, por incrível que pareça, ó, eu soltei essa resistência. E aqui ficou normal pra cá. E aqui eu soltei a última resistência, pessoal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, tem um jump daqui pra cá. A última resistência dessa tecla. Ah, não, tem a outra tecla bem aqui, né? Pronto, tem a outra tecla bem aqui. A última resistência, no caso, seria essa daqui. A última não, né? Uma do meio aí. Então, tipo assim, eu soltei aqui, essa. Aí vi que pra cá, essa parte todinha ficou normal, não ficou com fuga. E quando eu retirei essa daqui também ficou boa pra cá. Então eu pensei, então o problema tá aqui nesse pé. Aí já eliminou, tanto que eliminou, né? Ó, de possibilidade. Então ficou só onde? Ficou só esse jump aqui do meio, ó. Esse jump aqui é onde tava o problema. Apesar de eu ter limpo ele também todinho, a fuga permanecia aqui. Aí o que eu fiz? É por isso que eu mostrei pra vocês ali, ó. O que eu fiz? Cortei aqui no pezinho da trilha. Cortei a trilha aqui no pezinho, né? Da tecla, desse lado. Aí a trilha vem aqui, passa pelo jump. Tirei até o jump aí fora. E aqui, cortei aqui também. Por quê, pessoal? Porque, tipo assim, a trilhazinha fina tá aqui. Possivelmente o problema ia estar justamente ou aqui nessa parte, ou aqui nessa, né? Ou sei lá onde internamente aí na placa. Então, a partir do momento que eu cortei aqui e cortei aqui, e daqui pra cá é só trilha mesmo, né? Vai passar só pelo jump, então essa fuga aqui que existe aqui no meio, ela vai ficar aí. Mas também não vai mais interferir nas teclas porque tá cortada aqui, entendeu? Aí o que eu fiz? Aí eu liguei, né? Um fiozinho daqui dessa tecla. Tem que ser dessa forma, né? Passando já pela resistência dessa tecla. Seguindo, né? Formando como se fosse uma outra trilha, né? Até a outra, aí não direto pra outra tecla, né? Aí tem que ser antes aqui, ó. Tem que ser na resistência, entendeu? Aí assim eu resolvi o problema daquele ali. Entendeu? Aqui, ó. Igual deixa eu levantar um pouquinho aqui, ó. Tá aí o jumpzinho, né? Que é igual eu tô mostrando nessa placa aqui, entendeu? Pra resolver esse problema. Porém, é como eu disse, tem dois detalhes, né? O problema pode estar em qualquer parte. Inclusive, pode estar em mais de um ponto. Esse mesmo esquema aqui que eu estou fazendo. Aí você vai ter que ir eliminando. Se tiver só em um lugar, beleza, né? Você resolve aí. Agora, se tiver em dois lugares, aí o procedimento vai ser esse. Vai ser cortar aquilo ali, deixar lá, isolado lá, né? Já que é um negócio interno, não sei lá onde, que a gente não consegue descobrir. Isola ele pra lá e faz uma ligaçãozinha, né? Um jumpzinho de um ponto pro outro ponto. Corta a trilhazinha lá também, né? Que é pra poder isolar. Acho que tá entendendo, né? A parte, pedaço que você vê que tá em curto, você deixa ele pra lá. Só que você tem que respeitar aqui a sequência das resistências, que é pra poder ficar a função tudo direitinho ainda, entendeu? Porque qualquer erro desse daí, você aperta lá, vai dar uma descontrolada a função, entendeu? É basicamente isso. Muito tempo, uma explicação assim, meio que simples, mas acho que seja importante aí pra alguém que esteja passando por uma situação dessa, assim como um amigo aí também. Pode ser que sirva, né? Dê pra abrir a mente, né? Porque às vezes duas cabeças pensando junto, ou três, ou quanto mais melhor, né? Mais abre ideias aí pra resolver os problemas, né? Então, essa é a dica que eu tenho no momento aí pra tentar resolver esse problema, tentar identificar essa fuga oculta que a gente fica perdido, não sabe se é na tecla. A gente sabe que não é na tecla porque a gente retira todas e ainda continua, aí você fica perdido, mas onde será, né, nessa trilha? Porque essas placas, elas oxidam aí muito fácil, dá muito esse problema de oxidação, e é inclusive esse detalhe aí dessa fuga que dá interna na trilha. Aí você, mesmo que você troque todas as teclas, e você não observar esse detalhe, o problema vai continuar, entendeu? Então você tem que fazer esse teste, tirar todas as teclas, fazer o teste. O amigo fez aí e viu que ainda estava com fuga. E aí o único jeito aí é esse, é tentar identificar dessa maneira, que eu ensinei para vocês aqui o passo a passo. Aí quando você achar o ponto ali, que seja um ou que seja mais de um, que você fazendo desse jeito que eu tô
ensinando aqui, vai isolando, porque quando você tira uma resistência dessa daqui, você, né, já isola uma determinada parte, igual eu expliquei. Se você tira essa resistência bem aqui, por exemplo, pra cá vai dar pra cá, que pela lógica, né, já é pra ser isolado, pra cá já é uma coisa, e pra cá já é outra, né, já fica separado esse pedaço, vamos dizer assim, né. Aí você testa aqui pra cá e assim você vai fazendo, podendo estar tirando, né, ó, tecla por tecla até chegar, ou pulando de duas em duas. Lá onde você suspeitar mais que esteja problema, você pode ir pulando de duas em duas, mas pelo menos onde ficar a fuga você vai saber, ó, o problema tá pra cá. Mais uma vez, podendo estar em mais de um ponto, né. No meu caso aqui, graças a Deus estava só em um ponto, né, mas de repente pode ter em mais lugares. E uma outra vez que eu peguei também, não era nessa parte desse jump aqui, e sim numa própria tecla, lugar da tecla dessa aqui também. Eu sofri que só aqui e não consegui tirar a fuga de jeito nenhum. Aí o jeito que teve também foi eu meio que isolar dessa forma também, né? Isolei dessa forma também e fiz um jumpzinho aqui, né? Passando de um jeito que fizesse o contato, né? Mas eliminasse a parte da trilha que tava dando essa fuga. Eu sei que eu consegui resolver de um outro aí também. Não foi nesse mesmo ponto, nesse mesmo jump, né? Mas não lembro também qual foi das teclas aqui, mas é como eu tô dizendo, o raciocínio é o mesmo. Se for que pegue, não é um problema. Seja numa tecla dessa daqui, aí você pode estar fazendo do jeito que eu estou dizendo, você corta a trilha, né, onde for, mas lembrando que quando for soldar o jumpzinho, o fiozinho, tem que respeitar essa parte aqui também, né, então a ordem aqui da ligação da resistência. Então você corta uma parte aqui, por exemplo, corta a outra aqui perto dessa resistência, né, você vai isolar a parte que está em curto, e aqui eu acredito que você, né, raspando bem aqui para deixar só a ponta da tecla aqui, né, sem estar soldado naquela ilha, que é onde vai pegar o problema. Aí você solda só o fiozinho nela, né, só no próprio terminal da tecla, deixando toda a parte aqui ao redor isolado, bem isolado mesmo. Você pode raspar, não vai ter problema nenhum não, porque você não vai passar com o fiozinho soldando, né, então você raspa bem aqui, porque é uma fuga, um negócio interno que você não consegue resolver, então você raspa ele bem e vai ter que eliminar, vai ter que ir raspando bem e cortando, como eu disse, de um lado e do outro, vai eliminar a parte que está com fuga e você faz a ligação com o fio, é o jeito que tem, entendeu, galera? Então espero que você ficou longo aí, mas a única forma é que não dá pra mim ir lá, digitar, né, e responder o comentário apenas escrevendo alguma coisa. Então resolvi fazer o vídeo aí, vai servir pro amigo aí também, vai servir para outras pessoas que encontrar o vídeo, beleza? Valeu!